Nada acontece antes da hora certa. O que é seu encontra você quando você está preparado para recebê-lo. Florence Scovel Shinn. Se este vídeo chegou até você, não é acaso. É resposta. É o universo te dizendo: agora você está pronto. Pronto para entender o que antes parecia confuso. Pronto para deixar o medo e abrir espaço para a fé. Você não clicou aqui por curiosidade. Foi atraído. E isso, por si só, já prova que a mudança começou. Florence dizia que o universo é matematicamente perfeito. Nada se adianta, nada se atrasa. Tudo se manifesta quando o interior está em sintonia com o que deseja. Por isso, quando uma mensagem como essa aparece diante de você, é sinal de que sua vibração se elevou o suficiente para compreender o que antes parecia impossível. A vida externa é apenas o reflexo da sua consciência. Talvez, até aqui, você tenha sentido que tudo ao redor estava fora de controle. As contas, os relacionamentos, as oportunidades, o tempo. Tudo parecia correr, e você sempre tentando alcançar algo que nunca chega. Mas agora chegou o momento de inverter essa lógica. Porque o segredo da mudança não está no que você faz, está no que você acredita. A vida não é uma corrida, é um espelho. E o espelho nunca cria nada novo, ele apenas reflete. Enquanto a sua mente vibrava preocupação, o reflexo era caos. Enquanto vibrava escassez, o reflexo era falta. Mas agora, algo em você despertou, algo cansado de repetir o mesmo ciclo. E esse cansaço é sagrado, porque é ele que anuncia o fim de uma era interior. Quando você chega ao ponto de dizer basta, o universo ouve. E ele responde enviando exatamente o que você precisa ouvir. Não para te confortar, mas para te lembrar do poder que você tem. Nada muda de fora para dentro, é sempre o contrário. Quando o coração muda, o mundo muda. Quando o verbo muda, a realidade obedece. Quando a fé desperta, a matéria se curva. Florence chamava isso de lei do retorno imediato da consciência. Tudo que você vibra, pensa e sente retorna na mesma frequência. Por isso, o momento em que você muda o pensamento é o exato momento em que a vida começa a se reorganizar. O tempo entre o invisível e o visível é apenas o intervalo necessário para que a fé se torne firme. O motivo pelo qual você está ouvindo isso agora é simples. O seu espírito cansou de sobreviver e decidiu viver. Decidiu lembrar que existe uma força maior sustentando tudo, e que essa força é a mesma que respira em você. Deus, o universo, o campo, o todo, chame como quiser, nunca deixou de responder. Ele apenas esperou você se alinhar à resposta. A maioria das pessoas vive pedindo sinais, sem perceber que o sinal é o próprio desejo. Se você sente vontade de mudar, isso já é a resposta. Porque a alma não deseja o que não pode manifestar. O desejo é o chamado, e a fé é o caminho. E quando você começa a caminhar, tudo se ajusta. A sincronicidade se torna parte da rotina. As palavras certas chegam, as pessoas certas aparecem, e as portas que estavam trancadas se abrem sem esforço. Florence dizia: nada é negado àquele que fala com fé. E essa fé não é emoção momentânea, é estado de consciência. É quando você para de olhar para fora e começa a afirmar dentro: eu já sou tudo o que busco. Essa simples frase reprograma o campo energético ao seu redor. Ela transforma a escassez em magnetismo. Transforma desespero em direção. Transforma o caos em ordem divina. E se você sente essa vibração agora, se há um calor suave dentro do peito, é porque algo se reconectou. Você está se lembrando da sua origem. Abundância. Sempre foi. A falta foi um esquecimento temporário. A fé é a lembrança eterna. A partir de hoje, tudo muda, não porque o mundo lá fora vai se transformar por magia, mas porque você vai. E o mundo nada mais é do que o reflexo do que você acredita ser. A mudança começa quando você diz: eu estou pronto. E o universo, como um servo fiel da consciência, responde: então seja feito. Esse é o momento de começar a viver de dentro para fora. De trocar o medo pela fé, a dúvida pela declaração, e a espera pela certeza. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque chegou o tempo. O tempo de lembrar quem você é, e de criar o que veio criar. Você já percebeu como as palavras que você usa diariamente criam a atmosfera ao seu redor? Florence dizia que a palavra é a forma mais poderosa de criação que o homem possui. Cada vez que você fala, você dá forma invisível a uma energia. Essa energia se move, vibra e responde de acordo com o que você emite. A maioria das pessoas não entende isso. Vivem falando de escassez, de problemas, de dificuldades,
acreditando que estão apenas desabafando. Mas o universo não entende ironia, nem drama, ele entende frequência. E toda palavra é uma ordem vibracional. Quando você diz não dá, é difícil, nada muda para mim, o universo não julga nem corrige. Ele apenas obedece. Florence comparava o poder da palavra ao de um jardineiro. A mente é o solo, e o verbo, a semente. Você pode plantar trigo ou espinhos, mas o solo não discute, ele apenas faz crescer. É por isso que mudar o modo como você fala é a forma mais rápida de mudar o que você vive. O primeiro passo para criar conscientemente é ouvir-se. Ouça o que você diz sobre o dinheiro, sobre o amor, sobre o seu futuro. Cada frase é um espelho da sua crença. E a boa notícia é que qualquer crença pode ser reprogramada, porque a palavra é o instrumento da fé. Você reprograma sua mente toda vez que fala algo novo com convicção. Quando Florence dizia que a fé é o ponto de partida da manifestação, ela não estava falando de esperar, mas de afirmar. Fé não é paciência passiva, é ação vibracional. É a certeza silenciosa de que, mesmo sem ver, você já tem. E é por isso que a fala é tão poderosa. Ela é a forma física da fé. Você manifesta o invisível quando declara o que acredita ser verdadeiro, mesmo antes de ver. Pense nisso. Cada vez que você diz eu sou próspero, você está moldando a substância espiritual da realidade para obedecer a essa forma. Mesmo que a sua conta bancária diga o contrário, a vibração da sua fala começa a reorganizar as circunstâncias invisíveis até que o externo se alinhe ao interno. É por isso que Florence ensinava: nada pode resistir a uma palavra falada com fé. Mas o erro que muitos cometem é misturar o verbo da fé com o verbo do medo. Dizem eu creio, mas logo depois completam com só espero que dê certo. E essa simples frase anula o comando vibracional anterior. Porque o universo entende coerência. Quando há dúvida, há ruído. E quando há ruído, o campo não sabe qual ordem seguir. Florence chamava isso de dupla vibração. Quando a pessoa ora por abundância, mas fala escassez. Ora por amor, mas fala rejeição. Ora por saúde, mas repete doença. E a verdade é simples: o que domina a sua fala, domina o seu destino. Você não precisa repetir mantras o dia inteiro, precisa apenas alinhar-se com o que fala. Fale menos, mas fale consciente. Em vez de reclamar, declare. Em vez de pedir, afirme. Em vez de reagir, comande. Porque quando a mente se cala e a palavra vibra com fé, o universo se curva. A vida muda quando você entende que o verbo é o molde da realidade. Cada eu sou é uma semente divina. Quando você diz eu sou abençoado, o universo reorganiza tudo ao seu redor para confirmar essa verdade. Mas quando você diz eu sou azarado, eu sou cansado, eu sou pobre, o mesmo acontece, só que em outra direção. O eu sou é o portal da criação. Tudo que você coloca depois dele se torna o seu mundo. Por isso, Florence insistia: use suas palavras como você usaria uma espada de luz, com sabedoria e propósito. Quando você fala com consciência, você corta as sombras da dúvida e do medo. Você cria um caminho novo onde antes só havia incerteza. A reprogramação da mente próspera não acontece em um dia, mas começa em um instante, no instante em que você escolhe mudar o que diz. E à medida que as palavras mudam, o subconsciente começa a aceitar uma nova identidade. A identidade de quem já possui, já vive o que antes apenas sonhava. A fé não é sobre acreditar que vai acontecer. É sobre saber que já aconteceu, e manter o verbo firme até que o mundo externo reflita isso. Quando você declara com fé, as forças invisíveis começam a trabalhar. Circunstâncias se movem, pessoas cruzam o seu caminho, ideias aparecem. A vida parece mágica, mas na verdade é científica. É a lei de causa e efeito em ação espiritual. Nada é aleatório. Cada palavra dita hoje será um evento amanhã. E quando você entende isso, começa a falar com reverência, como quem conversa com Deus. Cada eu posso, eu mereço, eu recebo se torna uma chave abrindo portais de possibilidades. O seu papel não é forçar o universo, é comandar o campo com consciência. A abundância não vem porque você pede, vem porque você declara e se mantém firme. A palavra é a semente, a fé é a água, e a ação inspirada é o sol que faz tudo florescer. Nada mais é necessário. Quando você fala com fé, você cria a atmosfera daquilo que quer viver. E o invisível se organiza em silêncio, preparando o palco da sua nova realidade. É por isso que Florence dizia que o verbo é sagrado, porque é ele que ativa a lei divina. E se você chegou até aqui, é porque agora sua consciência está madura o suficiente para usá-lo de forma correta. Não fale do que falta, fale do que flui.
Não descreva o problema, declare o resultado. Não diga um dia eu terei, diga eu já sou. E veja o mundo se dobrar à sua palavra. Florence dizia que a mente consciente é o comandante, mas é o subconsciente quem executa as ordens. Você pode até desejar algo com intensidade, mas se a mente profunda não aceitar aquela ideia como verdade, nada muda. A maioria das pessoas vive nesse conflito interno. Elas pedem prosperidade com os lábios, mas vibram medo nas entranhas. E a vida responde não ao que você diz, mas ao que você acredita silenciosamente. O subconsciente é como um solo fértil. Ele não questiona, não julga e não filtra, apenas aceita. Tudo que é repetido com emoção o suficiente se torna uma semente que ele nutre até virar realidade. É por isso que Florence insistia tanto nas afirmações. Não porque fossem palavras mágicas, mas porque elas reprogramam o subconsciente por repetição e fé. Ela dizia: o homem pode mudar o seu destino mudando as suas palavras. Mas o segredo está em falar não apenas com a boca, e sim com o coração. Você pode repetir 1000 vezes eu sou próspero, mas se por dentro sente escassez, o subconsciente continuará reproduzindo a vibração da falta. Por outro lado, uma única declaração feita com fé inabalável pode mover montanhas, porque o sentimento é o combustível da criação. O subconsciente não fala português, inglês ou qualquer idioma humano. Ele fala emoção. Cada emoção é uma frequência. E o que você sente mais intensamente é o que ele entende como verdade. Quando você sente medo e diz está tudo bem, o subconsciente acredita no medo, não nas palavras. Mas quando você sente gratidão e diz tudo flui, ele aceita a vibração da fluidez como comando. Por isso, Florence ensinava a alinhar mente e emoção, pensar, falar e sentir a mesma coisa. Esse é o estado de poder criativo total. Ela dizia que o homem deve unir o verbo à fé e a fé à visão. Em outras palavras, o que você fala precisa ter imagem e emoção por trás. Você deve ver a cena mentalmente e sentir a alegria antecipada de quem já recebeu. É essa coerência que faz o subconsciente obedecer sem resistência. O erro da maioria é tentar convencer o subconsciente com esforço. Mas ele não responde a esforço, ele responde à convicção. A reprogramação não acontece quando você força a crença, mas quando relaxa nela. Quando você para de lutar com o como e apenas afirma o já é. Nesse instante, a vibração muda. A tensão se dissolve, e o fluxo se abre. Florence costumava dizer: o jogo da vida é um jogo de bumerangues. O que você lança com a palavra, volta para você. O subconsciente é o mecanismo que faz o bumerangue retornar. Ele é o campo que multiplica o que você semeia com o verbo e o sentimento. Por isso, cada afirmação deve ser tratada como uma semente sagrada. Não é algo que você joga ao acaso, é algo que você planta com propósito. E o tempo entre o plantio e a colheita depende apenas da fé com que você mantém o terreno fértil. Há quem diga: mas eu já repeti tantas vezes e nada aconteceu. E Florence responderia: nada acontece enquanto você fala com dúvida. A fé é o ingrediente que faz a semente germinar. A repetição sem fé é como regar a terra com medo. O solo se encharca, mas nada floresce. Já a fé, mesmo sem ver sinal algum, continua declarando. E quando o sentimento de certeza é mantido, o invisível começa a se mover. Toda a criação passa por 3 estágios: o pensamento, a palavra e o sentimento. Quando esses 3 se alinham, o universo não tem escolha a não ser obedecer. Mas se um deles vibra em dissonância, a manifestação é bloqueada. Por isso, Florence ensinava que o verdadeiro trabalho espiritual é interno, é alinhar os 3 níveis da consciência. Pensar com fé, falar com certeza e sentir com alegria. Quando isso acontece, a mente se torna um canal limpo da abundância divina. Imagine que sua mente é uma estação transmissora e o universo, um campo receptor. Toda vez que você fala algo com emoção, você envia um sinal vibracional. Se esse sinal é de escassez, o universo devolve situações de escassez. Mas se o sinal é de plenitude, o retorno será prosperidade. Não há moral, castigo ou sorte, há apenas lei. E essa lei é exata, impessoal e infalível. É por isso que Florence afirmava que a fé e a palavra são as 2 asas da criação. Sem uma, a outra não voa. A palavra molda, a fé dá vida. A palavra cria forma, a fé sopra espírito nessa forma. E quando ambas trabalham juntas, o invisível se torna visível. Nesse ponto, é comum surgir o pensamento: mas como sentir fé se a realidade não mostra nada ainda? E é justamente aí que a mágica acontece. Florence dizia que a fé é ver o invisível e confiar no impossível até que se torne inevitável.
Ou seja, você não sente fé porque as coisas estão dando certo. As coisas dão certo porque você sente fé. A emoção antecede o resultado. A vibração precede o evento. Quando você entende isso, não há mais por que temer o futuro. Você passa a falar com autoridade, pensar com clareza e agir com confiança. O subconsciente, então, se reorganiza e começa a criar novas rotas, novas oportunidades, novas coincidências. E de repente, o impossível se torna natural. As portas se abrem, o dinheiro flui, as pessoas certas aparecem, não por sorte, mas por sintonia. A cada dia, sua mente se torna mais cooperativa, mais aberta, mais treinada para pensar a favor de você. E tudo começa com uma simples decisão: não mais alimentar o medo com palavras e emoções, mas plantar fé com intenção. Porque o universo não responde à força, mas à frequência. E o que vibra mais forte dentro de você é o que se tornará visível lá fora. Florence dizia que a mente é como um espelho mágico. Tudo o que você projeta, ele reflete. Tudo o que você mantém com fé, ele multiplica. Por isso, fale apenas do que você quer ver crescer. Sinta apenas o que você quer viver. E confie, porque o resto é apenas o reflexo inevitável da sua vibração. Florence costumava dizer: toda negação da abundância é uma confissão de medo. E esse é o ponto onde muitos tropeçam. A vida mostra um saldo baixo, uma porta fechada, um não inesperado, e a mente, treinada pela escassez, reage como se a falta fosse o fim. Mas Florence ensinava o oposto. O aparente vazio não é ausência, é preparação. O universo nunca retira algo sem já ter preparado algo maior no caminho. É nesse momento que o jogo espiritual se decide. Quem se mantém na vibração da fé cria. Quem se rende ao medo repete. E a diferença entre os dois está em uma única atitude, a palavra que escolhe manter mesmo quando nada parece funcionar. A escassez é um hábito mental. Ela nasce de frases automáticas, de pensamentos herdados, de histórias repetidas. Dinheiro é difícil. Tudo dá errado comigo. Eu nunca tenho sorte. Cada uma dessas frases é uma semente de pobreza espiritual que, mais cedo ou mais tarde, se transforma em realidade física. Mas assim como qualquer semente, ela pode ser substituída. Florence dizia que o homem deve negar a aparência e afirmar a verdade espiritual. Isso significa que, diante do caos, você não deve reagir com desespero, deve declarar o oposto com fé. Quando tudo falta, declare: tudo me é dado. Quando há escassez, diga: a abundância divina me supre agora. Quando há silêncio, diga: o universo trabalha a meu favor, mesmo que eu ainda não veja. Essas declarações não são mentiras, são lembretes vibracionais. São sementes novas substituindo as antigas. Mas a mente, acostumada com a dor, vai resistir. Ela vai gritar: isso é mentira. E é nesse exato momento que a fé entra. A fé não é negar o que os olhos veem, é afirmar o que o espírito sabe. É escolher acreditar na verdade invisível até que o visível se dobre a ela. A fé é o poder de manter a palavra viva, mesmo quando o mundo inteiro parece contradizê-la. Florence afirmava: aquele que fala com fé move montanhas porque ele já não vê obstáculos, apenas a lei divina em ação. A verdadeira prosperidade começa quando você entende que o seu papel não é resolver os problemas, mas declarar a verdade até que o universo resolva por você. E o universo sempre resolve. A energia responde à direção do verbo. Pense nas palavras como setas. Cada frase que você repete com emoção é uma direção que você dá à sua vida. Quando você diz eu sou próspero, está enviando uma seta luminosa em direção à abundância. Quando diz eu não consigo, está apontando outra em direção contrária. E o universo, imparcial, apenas segue o mapa que você desenha. A prática espiritual, segundo Florence, é aprender a mudar de direção conscientemente. Toda vez que você percebe um pensamento de falta, não o rejeite com raiva, substitua com fé. Diga: essa era a velha crença. A nova é: tudo flui com facilidade. A mente não muda por negação, muda por substituição. Você não precisa lutar contra o medo, basta introduzir a fé até que ela ocupe o espaço. É um processo de refinamento vibracional. Cada vez que você se recusa a reagir com desespero, o subconsciente entende que há um novo comando no trono. A consciência do medo é destronada, e a consciência da abundância assume o lugar. E, com o tempo, isso se torna automático. Você não precisa mais se convencer, porque a nova crença se torna natural. É aí que a abundância começa a se manifestar sem esforço. As oportunidades aparecem,
as ideias fluem, as portas se abrem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. O campo exterior é apenas o espelho da consciência. Quando você declara "eu sou próspero", o universo reorganiza tudo para que isso se torne fato. E quando mantém essa declaração diante das aparências contrárias, você prova que a fé é mais forte que o medo. Mas Florence também lembrava que fé sem ação é como uma lâmpada sem energia. Ela dizia: a fé fala, mas também caminha. Ou seja, as palavras criam um caminho, mas os passos o consolidam. Depois de declarar, haja como quem acredita. Não é fingimento, é coerência vibracional. Se você diz "a abundância me cerca", mas age como quem teme perder, o subconsciente se confunde. Mas se você fala com fé e age com confiança, a energia se torna irresistível. Mesmo diante de um desafio, mantenha o tom sereno e a palavra firme. A mente da escassez vai tentar sabotar, e se não der certo? Mas a mente da fé responde: já deu. Essa simples inversão muda tudo. Porque a vida sempre se curva à certeza. O universo não trabalha com urgência, trabalha com convicção. E toda vez que você escolhe confiar, você ativa a lei da substituição. A escassez começa a se dissolver porque já não encontra lugar onde se sustentar. A vibração da abundância ocupa o espaço e começa a gerar resultados tangíveis, oportunidades, conexões, ideias, soluções. Florence chamava isso de o retorno imediato da palavra correta. E é isso que acontece quando você fala com fé. O universo responde não com demora, mas com precisão. O que muda é o tempo da consciência, não o da manifestação. Quando o verbo se alinha à verdade divina, o invisível acelera. Essa é a grande libertação. Entender que o poder nunca esteve fora, sempre esteve na palavra e na crença. Tudo o que você chama de vida é apenas a materialização do que você afirmou com emoção no passado. E tudo o que você vai viver daqui para frente depende do que escolhe declarar agora. Você pode continuar repetindo o velho roteiro da escassez ou escrever um novo, o da abundância natural. A escolha é sua, e o verbo é a caneta. Florence dizia que a abundância é o estado natural do ser humano quando ele vive em harmonia com a lei divina. Isso significa que você não precisa correr atrás de riqueza, precisa apenas remover as crenças que bloqueiam o fluxo natural dela. A prosperidade não é algo a ser conquistado, é algo que já está disponível, esperando que você pare de resistir. Enquanto a mente acredita que precisa lutar para conseguir, o coração espiritual sabe que tudo que é bom já foi provido. Você não cria abundância, você se alinha a ela. E essa é a verdade que muda tudo. Quando a palavra, a fé e a ação se tornam uma coisa só, a vida se transforma em um reflexo suave da sua certeza interior. Você deixa de mendigar resultados e passa a emanar autoridade. A diferença é sutil, mas vibracionalmente gigantesca. Quem pede está afirmando que não tem. Quem declara está reconhecendo que já é. Florence chamava isso de viver na consciência do já possuo. Ela dizia que a imaginação é o mapa e a palavra é a chave. Quando você imagina e declara o bem, o universo rearranja circunstâncias, pessoas e oportunidades para materializá-lo. Nada é negado àquele que fala com fé e age em harmonia com a sua palavra. O segredo, portanto, não é desejar, é encarnar o desejo. É levantar-se de manhã e agir como quem já vive na realidade desejada. É agradecer antes de ver. É andar como quem já recebeu. Porque, como Florence dizia, a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. A partir desse estado, a vida deixa de ser luta e se torna fluxo. O dinheiro começa a vir de formas inesperadas, não porque você está forçando, mas porque a sua vibração mudou. O universo não entrega riqueza a quem corre, entrega quem vibra. E vibra alto aquele que fala com gratidão, mesmo sem provas, e caminha com certeza, mesmo sem sinais. A dúvida é o único obstáculo entre você e o que deseja. Ela cria uma barreira vibracional, um ruído na frequência da fé. Mas a certeza limpa o caminho. Quando você decide que já é, o universo não tem outra escolha senão confirmar isso. A fé é o contrato espiritual que libera o fluxo. Por isso, Florence insistia tanto em cuidar das palavras. Não como superstição, mas como consciência energética. Cada palavra é um fio que conecta o invisível ao visível. E quando você fala com propósito, você costura sua realidade com linhas de ouro. As declarações "eu sou abençoado", "eu sou próspero", "tudo flui para mim com facilidade" não são frases bonitas, são comandos de criação. E quanto mais você fala, mais o subconsciente entende que essa é a nova verdade a ser manifestada. Mas Florence também lembrava, a abundância não é apenas dinheiro. É paz,
saúde, amor e direção. Ser próspero é viver em sintonia com o bem maior. O dinheiro é apenas uma das formas pelas quais a harmonia se manifesta. Quando você vibra gratidão e propósito, o universo multiplica tudo que reflete essa energia. E isso inclui o financeiro. Mas começa no espiritual. Viver na consciência da abundância é um treinamento diário. Não é sobre nunca sentir medo, é sobre não dar a ele a última palavra. A cada pensamento de escassez, você responde com uma afirmação de fé. A cada dúvida, você declara: a abundância divina está a caminho. E o incrível é que, com o tempo, o medo perde força, a dúvida se dissolve e o coração se estabiliza. Esse é o verdadeiro milagre da mente próspera. A paz se torna um novo normal. Florence dizia que a paz é o caminho dourado por onde a prosperidade chega. E isso é literal. Quando a mente está em paz, o campo energético fica aberto. As ideias fluem, as soluções aparecem, o dinheiro circula. A tensão bloqueia o fluxo, a serenidade o acelera. Por isso, o trabalho espiritual é tão valioso quanto qualquer estratégia prática. Você não está apenas mudando o que faz, está mudando o que vibra. E quando essa mudança se consolida, a abundância deixa de ser uma busca e se torna uma consequência. Você começa a perceber que tudo o que precisa vem naturalmente. Não há esforço, há sintonia. Não há ansiedade, há direção. Não há medo, há fé. O universo responde a quem fala com autoridade espiritual, e essa autoridade vem do alinhamento entre o que você fala, o que sente e o que acredita. Quando esses três se tornam um, o invisível se curva. E é nesse ponto que a verdadeira liberdade financeira e espiritual acontece. Então, se este vídeo chegou até você, é porque chegou o momento. Não de buscar fora, mas de declarar dentro. Declare que você é próspero. Declare que a abundância é seu estado natural. Declare que o universo trabalha a seu favor. E viva como se tudo já estivesse resolvido, porque está. O que você chama de futuro é apenas o presente em atraso, esperando a sua certeza para se manifestar. A partir de agora, fale como quem cria, haja como quem possui e viva como quem já venceu. O universo não falha. Ele apenas espelha. E o reflexo que virá dependerá da palavra que você escolhe manter viva.